Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha só, hoje a gente vai vir pintando esse tapete, certo? E eu vou estar usando aqui as cores verde musgo, verde pinheiro, verde pântano e branco, certo? Para mim fazer aqui as folhas. Eu vou usar cores escuras por conta que eu quero cobrir essa parte aqui do tapete que é colorido, certo? Mas uma coisa que eu achei interessante, eu vou comentar com vocês aqui antes de tudo, é que esse tapete ele não modifica a cor da tinta, tá? Por mais que a cor de base, né, ele seja colorido, no caso aqui ele é lilás, ele não modificou as cores que eu coloquei. Se a gente trabalhar no Oxford, o Oxford ele modifica os tons, certo? E esse daqui não, ele continua, ele permanece a mesma cor. Aí se vocês forem me perguntar, Tamires, e se eu usar uma cor escura, uma cor clara, será que eu vou conseguir cobrir? Não vai, certo? Então, vocês têm que usar cores escuras, né? Que sejam tons mais escuros para cobrir esses detalhes aqui. Vocês até, quem assistiu o vídeo de comprinhas, vocês viram que eu tenho que eu comprei uns, que ele tem uma listra no meio, né? No tom de preto, um trabalhozinho é, decorativo, né? Uma listra preta. Então, eu tentei cobrir aquela listra ali em outro tapete que eu já postei aqui no canal, mas eu não consegui. E nesse daqui, que não tem aquele detalhe do preto, né? Eu consegui cobrir tranquilo, eu consegui pintar as folhas e não apareceu, consegui pintar as rosas e o desenho não apareceu. Então, eu vou priorizar esses tapetes assim, na próxima compra que eu for fazer, para mim conseguir pintar eles melhor, né? Fazer um trabalho mais bonito. Então, eu só tenho, nesse tipo de modelo, nesse modelo aqui, eu só vou ter dois. Só vou ter esse lilás e vou ter o marrom, que é marrom com branco, com as listras brancas. Então, eu vou pintar ele também. Os outros eu resolvi não pintar, então a minha irmã ficou com ele. Pra cozinha dela, ela me deu dinheiro para me comprar desses assim. Então, os outros que eu trouxer quando eu for comprar novamente, aí eu trago para vocês a videoaula mostrando como foi que eu pintei, tá certo? E as passadeiras, meninas, eu vou ter que comprar aqueles potes de tinta grande, certo? Para mim pintar, porque com esses potinhos aqui não dá para nada, tá? Eu vou falar uma sinceridade para vocês. Então, por isso que as pessoas que trabalham com esse tipo de tecido compram aquelas tinta grande, do pote grande, certo? Porque não compensa comprar essas pequenininhas, porque olha, é rapidinho acaba, certo? Eu gastei em média, deixa eu falar para vocês aqui, meio potinho de tinta quando eu fui pintar a rosa, tá? Então, para vocês terem noção do quanto pega tinta, sabe? Ó, pra fazer a sombra eu fiz com verde pântano e tô iluminando aqui com branco, certo? Tô usando o pincel do número 10, mas poderia usar o 12 e o 14, também dá certo, tá? Meninas, gaste a tinta. Eu não vou falar pra vocês que não gaste a tinta. Então, uma passadeira, eu tenho que comprar aqueles pote grande, porque eu não vou conseguir pintar ele completo com um potinho de tinta desse. E eu não tenho eles em repetição, né? Eu só tenho só metade, metade do amarelo, metade do rosa, metade do verde, do lilás. Então, eu não vou conseguir pintar elas inteiras, né? Olha só as folhas como ficou bonita. O risco eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu vou fazer numa folha de ofício, vou tirar a foto e vou deixar o risco aqui na descrição. Não dá pra mim tirar foto grande, por conta que eu fiz aqui a mão livre, certo? Se eu for fazer numa folha, eu teria que juntar várias folhas e depois escanear pra vocês, pra ficar em tamanho real. Mas eu vou fazer numa folha de ofício e vocês ampliam aí na casa de vocês, vai em uma gráfica e transforma ele num tamanho maior, certo? Para me pintar a rosa aqui, eu vou usar a cor berinjela, que é essa que eu tô fazendo aqui, a boquinha da rosa, e vou usar a cor violeta, certo? Se vocês me perguntarem, Tamires, eu posso usar o lilás? Meninas, se vocês usarem cores claras, essas listras que tem detalhes aqui do tapete, ela vai aparecer, certo? Então, eu aconselho vocês a pintar com cores escuras. Então, para fazer essa rosa aqui inteira, tá? É só uma. Eu gastei meio potinho de tinta da minha cor violeta, certo?
a cor de sombra a gente não gasta muito, que a gente vai gastar essa aqui, que é a gente tem a maior parte da parte aqui da rosa, que a gente vai preencher. Então, ela consome muita tinta, certo? Então, compensa sim comprar um pote grande. Então, eu vou elaborar o risco da passadeira, que talvez seja de frutas, mas pode ter rosas também. Então, eu preciso de potes grandes, tá? Para mim dar continuidade nelas e para fazer o acabamento por inteiro. Então, quem for trabalhar junto comigo em passadeiras, pintando passadeira, vocês comprem aquele spot maior, tá? Para vocês terem mais segurança que vai terminar o trabalho e vai ter tinta para terminar ele por inteiro, certo? Eu não fiz ela das duas cores, todas no tom de violeta, porque a minha tinta acabou. Eu só tinha essa, não tinha mais, aí a outra eu fiz no tom de verde, certo? Olha só, pessoal, agora com a minha cor violeta, eu venho fazendo aqui, né, preenchendo o restante, ó. Venho pra dentro aqui da cor berinjela, certo? Então, todo o processo, meninas, vai ser repetitivo, tá? Dessa rosa aqui, tá bom? Vai ser igual às outras que a gente faz num pano de prato normal, certo? Então, vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer pétala por pétala. E eu vou mostrar pra vocês as duas formas que dá pra fazer. Tanto dá pra começar daqui da ponta da rosa e depois a gente fazer a parte de sombra, quanto dá pra gente começar com a sombra e depois vir com essa parte aqui da cor violeta, tá? Então, nesse lado eu vou fazer dessa forma e no outro lado eu faço diferente pra vocês verem que dá certo do mesmo jeito, tá bom? Olha só, eu preencho quase toda a pétala, tá bom? Da nossa rosa aqui. Depois eu venho com a cor berinjela, tá? Eu deixo um espaço e venho com a cor berinjela. Aí, se você me perguntar, Tamires, eu posso preencher toda a minha rosa e depois eu vim fazendo sombra? Ou eu posso fazer a sombra e depois eu vim fazendo a parte de luz? Meninas, depende, sabe? Depende da velocidade que você pinta, depende do pincel que você esteja usando, do tamanho do risco que você esteja usando. Eu aconselho vocês a fazer parte por parte. Mas quem já tem habilidade, já sabe fazer a rosa, quer só ver o guia de cores, aí você pinta aí da maneira que vocês acham melhor. Mas para quem está iniciando, que tem dúvidas com relação à luz e sombra, então é melhor vocês fazer parte por parte, tá? Ó, vou pegando aqui, ó, preenchendo quase todo. Por isso que a gente gasta muita tinta, porque eu tô nesse caso aqui, a tinta de base, né, gente? Eu tô preenchendo aqui com a minha cor violeta. Então, quase toda a pétala, ela é no violeta, né? A parte de sombra é bem pouquinho. Então, a tinta de sombra não gasta muito. O que a gente vai gastar é a tinta de base. Então, para pintar as passadeiras que eu tenho aqui, que vai ser riscos grandes, né? Eu tenho que comprar aqueles potes grandão com mais tinta para mim poder pintar elas aqui, certo? Eu gostei muito do resultado. Espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Olha só, agora com a minha cor berinjela, eu venho aqui, ó, por trás da pétala, certo? E venho fazendo a minha sombra. E venho mesclando as cores na cor violeta, tá bom? Para depois, a gente vai fazer todo esse processo, para depois vir com o branco. E ao mesmo tempo, a gente já vai marcando aqui o copinho da rosa, certo? E definindo as pétalas. Então, por isso que a gente tem que ir parte por parte para não se perder no risco, tá? Sempre mesclando as cores, aproveitando que a tinta está úmida, até para vocês cobrir também toda a parte aqui da fibra do tecido, certo? Esse tapete, meninas, ele é assim, para você preencher ele bem, você nunca vai preencher ele 100%, tá? Porque não tem condições. A gente coloca a camada de tinta e depois vem com branco. Às vezes dá pra perceber assim algumas falhazinhas, mas são mínimas. Olha só, pessoal. Eu sempre começo aqui da metade da pétala e venho preenchendo o restante. Certo? A pétala do meio, ela tem sombra dos dois lados e a luz ela só vai no meio, tá?
Essa cor é a cor violeta, tá bom, pessoal? Meninas, para quem não viu o vídeo, eu fazendo brasileira de padaria ou Maria Maluca de padaria, gente, vão lá conferir, ficou muito bom. Elas são maravilhosas, são ótimas para comer tomando um cafezinho de manhã ou à tarde, né? Chamar os amigos, quer dizer, hoje em dia é complicado convidar amigos, né, gente? Manda essa pandemia e tudo mais. Mas aquele amigo que você sempre tá aí na sua casa, convida para tomar um cafezinho, comendo brasileira, que vocês vão amar fazer. Muito rápido e fácil de fazer, tá bom? Muito simples também. Então vão conferir aí, tá? Aí o vídeo que eu fiz uma receitinha, tá? Assim, gente, do meu jeitinho, tudo meio bagunçado, né? Tudo meio no improviso, mas eu fiz pra mostrar pra vocês, tá? Gente, além de fazer a pintura em tecido, de vez em quando eu me arrisco assim na cozinha também, sabe? É uma terapia também, vocês acreditam? A gente cozinhar, a gente aprende coisas novas, receitas novas, certo? Então, para quem tem aí, não tem muita habilidade na cozinha, aí tá uma opção para vocês aprenderem a fazer na sua casa, tá? De vez em quando eu me arrisco aqui na cozinha fazendo alguma coisa. Pra mim é uma terapia também, sabe? Eu tenho uma ocupação pra mim fazer, tá? Ó, vou fazer aqui a minha sombra, tá? Desse lado da rosa, ó. Certo? Eu vou colocar a minha cor berinjela. Se por acaso vocês quiserem não quiser colocar a tinta de luz, o branco, vocês quiserem colocar outra cor clarinha, vocês podem também colocar a cor lilás ou lilás bebê para fazer a luz, tá? Se vocês não quiserem usar o branco, vocês têm essa opção aqui, certo? Como essa cor violeta, ela é uma cor escura, então ela vai combinar a luz tanto na cor lilás bebê, quanto na cor lilás ou no branco, a gente fazer a luz. Para quem viu o vídeo das rosas, que me acompanha aqui no canal, eu coloquei um vídeo de rosas e eu iluminei ela com a cor rosa bebê, certo? Então, com esses tons escuros aqui, eu também consigo fazer uma luz usando um tom mais claro que eles, né? No caso aqui, tanto o branco eu posso fazer a luz, como eu sempre faço, ou você pode fazer com a cor lilás ou lilás bebê, a luz, tá? Agora vocês vão ter que voltar retocando novamente, certo? Então, eu não retoquei a minha rosa, essa daqui do tapete. Eu apenas coloquei o branco e deixei normal, do jeito que ele secou, ele ficou. Pra mim, ele ficou ótimo, então eu não precisei retocar, certo? Então, fica a critério de vocês. Uma opção também que dá pra gente usar outras cores, que não seja o branco, por exemplo, é o azul cobalto. O azul cobalto eu posso vir iluminando ele com a cor azul bebê ou o verde bebê, por exemplo, tá? Então dá pra gente trabalhar com ele também. Não precisa ser necessariamente o branco pra gente iluminar tudo, tá? Então tem algumas cores que a gente pode substituir o branco, tá? Pelo marfim, ou pelo um tom mais clarinho do que esse tom que a gente tá usando aqui, certo? A escala de cores, meninas, fica a critério de vocês, tá? Tem várias sugestões de cores aí no canal, de rosas, enfim. Então, eu sempre dou dicas, quem acompanha o meu vídeo do começo ao fim, eu sempre falo outras combinações, certo? É claro que eu não tenho todas as tintas, então não tem como eu saber todas as combinações possíveis. Eu falo de acordo com as cores que eu tenho aqui, por isso que eu sempre repito as mesmas cores, certo? Mas é porque eu só tenho essas cores, por isso que eu faço a repetição delas, tá bom? Então, ó, desse lado aqui eu vou começar a fazer a minha sombra, certo? E vou definir as minhas últimas 3 pétalas aqui que eu tenho, tá bom? Como eu vou trabalhar aqui, a minha tinta ela não vai secar, como eu tô trabalhando aqui
com um pincel grande, ela não vai secar muito rápido, mas cuidado quando for fazer essa parte aqui, porque costuma ficar marcado quando a gente vem com a sombra aqui e demora voltar com a outra cor de base, para mesclar as duas cores. Então, é só trabalhar com cuidado, tá? Vocês vão perceber que tem algumas coisas que fica marcado, mas depois eu venho novamente com a cor de sombra e eu tiro essa marcação, tá certo? Ó, eu vou marcar aqui as pétalas primeiro, para depois eu vir com a minha cor de base, tá bom? Sempre lembrando de tirar o excesso bem, né? Agora eu venho com a minha cor de base, que é a minha cor violeta, certo? Aqui nesse tapete eu não fiz o chão e nem o fundo, vocês, né, viram que eu não fiz. Mas depois, quando eu terminei de fazer elas, eu vi que precisaria de um chão, né? Eu não sei fazer uma pintura. Gente, eu juro pra vocês que eu tenho um negócio, não sei. Eu fico... Parece que tá faltando alguma coisa, né? Parece que eu não terminei o meu trabalho se a minha pintura não tiver um chão ou um fundo, tá? O fundo eu não fiz, porque como o tapete ele já é colorido, né? Então eu não achei necessidade de fazer o fundo. Mas o chão eu fiz porque eu achei necessário. O chão eu fiz na cor jacarandá, tá bom? Eu achei que ficou legal, então eu resolvi fazer o fundo, o chão depois, tá? E eu mostrei pra vocês no segundo vídeo, que é na rosa, na cor verde, né? Que ficou bem bonita também. Ó, vocês podem até perceber que ele fica meio que marcado, que há uma divisória. Podem prestar atenção nesse lado que eu tô pintando e no outro lado há uma divisóriazinha. Por quê? Eu comecei logo com a minha cor de sombra, para depois eu vim com a minha cor de base, que vai ser a minha cor luz aqui, certo? Vocês podem perceber que ficou um pouco marcado, ficou tipo uma divisóriazinha, como se fosse cortada no meio, né? A divisória entre uma tinta e outra. Então aqui, por isso que eu falo pra vocês, aqui eu preciso retocar novamente para me tirar essa marcaçãozinha que ficou. Eu tenho que voltar novamente com a minha cor berinjela, para mim conseguir escurecer e tirar essa marcação, ó, tá vendo? Eu percebi e eu voltei novamente com a minha cor berinjela, como a minha cor violeta tá úmida, então eu voltei novamente tirando essa minha marcação aqui, certo? Por isso que eu mostro pra vocês aqui, eu faço e mostro, tá? Como acontece quando a gente faz dessa forma, tá? Então, muito cuidado. Por isso que eu falo pra vocês, retoquem o trabalho de vocês, observem como tá ficando, tá? Eu sempre mostro pra vocês aqui a realidade da pintura em tecido, tá? Eu não mostro fantasia nem nada, eu mostro a minha realidade, o que acontece quando eu estou pintando, certo? Se por acaso, por exemplo, quando a gente pinta no tecido de Oxford colorido, ele modifica a cor. Mas nesse daqui, por mais que ele seja colorido, a minha cor permanece. Então eu gostei muito de trabalhar. Eu estou descobrindo coisas que eu não sabia. Eu achava que ia modificar a cor da minha tinta, né? Eu achava que o lilás ele ia ficar um pouco mais escuro. Por isso até que eu peguei uma cor no mesmo tom do tecido, né? O tecido ele é lilás, aí eu peguei a cor violeta, que é um tom parecido com a cor do meu tecido, tá? Então, por isso, já para mim evitar algum problema se modificasse a cor. Mas como eu percebi que a cor permaneceu, a cor da tinta, então eu fiz a outra rosa no tom de verde. E a minha cor violeta acabou. Aí eu tenho que fazer reposição da minha cor violeta, porque eu gastei toda a minha tinta que eu tinha, né, no potinho aqui nessa rosa. Foi meio potinho de tinta, para vocês terem uma ideia do quanto esse tecido absorve tinta, tá? Eu tinha meio potinho de tinta da cor violeta. Eu achei que ia ser o suficiente, mas quase que não deu para terminar. Então, aí a outra eu fiz em outra cor, mas que combinou as duas cores, né? Eu achei que ficou muito bonito o resultado final. Elas ficaram bem grandes. Eu vou fazer o risco aqui numa folha de A4 e vou deixar aqui na descrição, tá? Se vocês, caso vocês queiram fazer em um pano de prata, vocês podem fazer. Ou até mesmo, acho que uma toalha também dá pra fazer, uma toalha de lavabo. Dá pra fazer essa rosa aqui também, tá?
eu fiz a mão livre, tá? Mas vocês risquem no carbono. Quem tem prática, quem não tem muita prática aí, risquem no carbono que vai dar certo, tá? Ó, venho trabalhando aqui com a minha cor violeta. Meninas, meu WhatsApp está na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser pegar o risco pelo WhatsApp, é só me chamar no WhatsApp lá e pegar o risco comigo que eu disponibilizo para vocês, certo? Mas o risco eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, quando eu disponibilizo o risco, vocês podem ver na descrição que tá um nome risco e tá uma setinha apontando para baixo. E embaixo tem um link para vocês na descrição para baixarem o risco e imprimir aí e fazer o tamanho que vocês acharem necessário, tá? Mas quem não quiser me chamar no WhatsApp e pedir o risco, então fica à vontade, tá bom? Olha só, aqui a gente já consegue ver, né, a definição da nossa rosa. E depois que eu fiz todo esse preenchimento, aí eu vou fazer a minha luz, tá? A luz aqui eu vou fazer com branco. Vocês podem até se perguntar, Tamires, mas eu vou fazer essa rosa grandona e tal, não vai secar? Não vai ficar ruim para colocar o branco depois? Não, não vai ficar, não vai secar totalmente, tá? A tinta, o tecido é de algodão, então ele absorve mais rápido a tinta, certo? Mas dá pra colocar o branco tranquilo, dá pra mesclar as cores, tá? Se por acaso fica marcado, volta novamente com a cor violeta ou com a cor de base que vocês usaram aí, tá bom? É só retocar depois, se caso for necessário. Ou violeta ou berinjela, né? Vai depender de onde o branco ele ultrapassou o limite, tá bom? Com berinjela a gente vem definindo. Sempre mesclando as cores. Gente, muito obrigada a todos vocês, tá? Pela companhia. Muito, muito obrigada pelos comentários, por compartilhar meus vídeos, compartilhar meus trabalhos. Eu agradeço demais a vocês por me acompanhar também nas redes sociais. Vocês podem contar sempre comigo, tá? É só me chamar. Gente, o Facebook eu não tô usando ele com frequência, então vocês eu não consigo visualizar a mensagem de vocês, tá? Só apenas pelo Instagram. Vocês me encontram lá, tá bom? Vocês podem mandar mensagem lá no Instagram que eu respondo, ou até mesmo vocês me encontram também no WhatsApp, tá? O WhatsApp eu não atendo ligações, é apenas mensagem ou áudio, enfim. Ele não tá conectado no meu celular para atender ligação, tá? É só o WhatsApp mesmo, certo? Então o número está aqui na descrição. Se caso vocês não conseguirem adicionar, não aparecer a minha foto, quer dizer, não tá a minha foto, né? Mas tá o meu nome lá escrito. Se por acaso não conseguir contato comigo, vocês deixam o seu número aí na descrição que eu adiciono e chamo vocês, tá? Ó, terminamos aqui a nossa base da nossa rosa. Agora eu vou vir com o branco para iluminar e finalizar essa parte aqui, tá certo? Olha só, com o branco eu sempre começo mais ou menos do meio, tá? Olha só. Com o meu branco, tá? Vocês podem substituir pela cor lilás ou lilás bebê para iluminar, certo? Vai a critério de vocês. Tô usando aqui, gente, o mesmo pincel, tá? Do começo ao fim, o mesmo pincel número 10, tá? Da Castelo. Pessoal, a marca vai depender de cada um, tá? Da marca e da região de vocês, tá? Eu não vou falar questão de marca,
Até porque eu não tô patrocinando, não sou patrocinada por ninguém. Eu vou lá e compro e pronto, né? Então eu uso a marca que meu bolso consegue pagar, tá certo? Então, eu gosto muito desse pincel porque ele é macio. Apesar dele ser do cabo amarelo, tem algumas séries de pincéis que ele vem macio, tanto da Condor quanto da Tigre. Eu tinha um da Tigre, só que ele acabou. Gente, ele é muito bom. Ele é muito macio, muito bom de trabalhar. Só que ele acabou. As cerdas, né? Mas ele era muito bom de trabalhar. Tem uns da Condor que vem, depende, tá, pessoal? Tem uns que vem que é bem macio, bem bonzinho de trabalhar. Já tem outros que é meio duro, é crespo, né? Então, vai depender sei lá, da fabricação, eu não sei. Sei que tem uns que vem bem macio, outros já vem mais durinho. Mas eu trabalho aí com qualquer um, tá? O da Condor, por enquanto, tá vindo mais em conta. O da Castelo, eu não encontro com facilidade aqui. Mas quando eu encontro, eu sempre compro da Castelo, porque eu acho bom, eu acho macio. Eu tenho alguns da Castelo. Esse número 10, eu tenho um azul também, que ele é de cerdas macias. Ele é muito bom de trabalhar, só que é difícil de encontrar, sabe? O da Tigre também, da Tigre tem as cerdas macias. Eu gosto de trabalhar com pincéis da Tigre. A Condor que tá mais no mercado e tal, é mais presente em todo canto, então é o mais fácil de encontrar, né, gente? Ó, a gente vai fazendo aqui as pétalas do meio. Eu sempre divido a rosa, essa parte da boquinha da rosa, na metade, né? E vou fazendo aqui. Gente, vocês não precisam fazer várias pétalazinhas. Vocês fazem 3 de um lado, 3 do outro. Não precisa fazer muitas. E ela tem que seguir o formato arredondado. Se vocês fizerem ela no formato meio que reto, ela vai ficar parecendo um repolho. Vai ficar bem... O corte dela vai ficar estranho, né? Ela vai ficar tipo que nem tivesse em pé. Vocês têm que seguir a direção da rosa. Se ela é arredondada, a gente vai dividir ela no meio e vai fazer arredondado seguindo o movimento da rosa. A mesma coisa é aqui nas pétalas. Nossa pétala é arredondada, então a gente não pode fazer o movimento reto. A gente tem que ir contornando ela no mesmo formato, arredondado e descer. Vou subir com a minha tinta, o meu excesso de tinta, e vou pegar de cima e vou descendo para baixo, tirando o excesso, né, sempre, e vou pegando e descendo essa tinta para baixo, tá? Para mim conseguir um efeito de que ela vai dar mais volume. Se por acaso foi excesso de branco, não tem problema. Eu vou voltar novamente com a minha cor de sombra, que vai ser aqui a nossa cor berinjela, certo? Então, eu faço primeiro as pétalas, depois eu venho retocando a minha cor de sombra, tá bom? Sempre descendo a tinta para baixo no mesmo movimento da pétala. Se a nossa pétala é arredondada, a gente vem descendo, ó, com o pincelzinho em pé, a gente vem tirando o excesso da tinta, tá vendo? A minha cor ainda está úmida, a minha tinta de base aqui que eu fiz. Então, ela vai ficar, algumas partes do branco, ela vai entrar em contato com o violeta e ela vai se misturar. Então, ela vai ficar no tom de lilás, certo? Ó, e vou descer aqui, eu sempre começo da metade da pétala, tá? Desço até embaixo, depois eu volto tirando o excesso, tá bom? Olha só. Então, eu vou fazer esse movimento em todas as pétalas. Desse lado, eu faço pro meio, aí eu vou fazer essa pétala do meio, pétala central, tá? Eu vou dividir ela no meio, vou puxar para um lado e vou fazer o mesmo movimento, tá? Vou puxar para o lado. Aí, agora eu vou fazer o outro lado aqui. Gente, eu sou muito confusa nessa parte de esquerda ou direito, tá? Então, vocês relevem, tá bom? Porque eu sou um desastre para mim definir o que é esquerdo e o que é direito. Mas, enfim, olha só, a gente vai para um lado, para o outro e para o meio, tá? Depois eu vou voltar com a minha cor berinjela e vou tirar esses excessos do branco, se o branco invadiu muito a área do berinjela, tá certo? Então, sempre o movimento meio que arredondado, ó. Aqui eu vou começar da metade da pétala e vou descer até embaixo, tá? Ó, com o meu pincel. E agora eu vou tirando o excesso e vou descer essa tinta para baixo, tá? Sempre tirando o excesso, sempre tirando a marcação do pincel aqui, tá? Agora eu não vou me preocupar muito se eu invadir o excesso do berinjela. Só depois que eu vou voltar retocando, tá bom? Olha só.
aqui é um processo de repetição, tá? É um processo de repetição, sempre do mesmo jeito, tá bom? É só vocês observarem, meninas, e fazer igual, tá? Sempre lembrando de voltar retocando. Se por acaso ultrapassou o limite o branco, volta retocando, não tem problema nenhum, tá certo? Com o pincel em pé e vem fazendo aqui o movimento, tá? Então, eu vou iluminar, depois é que eu volto retocando com a minha cor berinjela, tá? Quando a gente troca de cor, a gente sempre lava o pincel, tá? Lembre disso. Quando eu vou passar do tom mais claro para o tom mais escuro, eu troco eu lavo o pincel. Quando eu vou passar do tom mais escuro para o tom mais claro, eu lavo o pincel. Sempre tá lavando o pincel nessas horas de trocar a tinta, tá bom? Olha só. E aqui a gente sempre fecha a boquinha da rosa, meninas. Isso é muito importante, tá? A gente sempre fecha com o branco, certo? E tira o excesso. Certo? Agora é hora da gente lavar o pincel, tá? E voltar retocando aqui a parte do berinjela pra tirar essa marcação do branco que foi excesso, certo? Lavei o pincel. Se por acaso meu pincel ele pegou no branco novamente, eu limpo no paninho, tá? E venho aqui, ó, com berinjela, tirando o excesso. Mesclando as cores. Certo? E o berinjela, ele sempre vai entrar, meninas, embaixo, tá? De baixo eu vou subindo pra cima, certo? Nunca começo do meio, eu sempre venho de baixo, ó, de onde ele saiu aqui, ó. E vou puxando pra cima, tá? Sempre vai ser na parte de baixo aqui pra gente mesclar as cores, tá? E vou subindo aqui com o pincel em pé, certo? Olha só, e sempre tirando o excesso, tá? A finalização, o acabamento fica por conta de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer outro acabamento, colocar umas gotinhas, enfim, fica por conta de vocês, tá? Aí eu vou esperar secar e vou ver se eu preciso retocar ou não, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? E compartilhar com os amigos. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.